Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou Account Executive da Eonerd e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso sistema Operator, o nosso sistema de abertura e controle de tickets operacionais. Bom, primeiramente você vai clicar em área logada e isso já vai te levar para o seu acesso, que é um acesso simples com e-mail e senha, e que inclusive, uma vez que você está dentro do sistema, você vai receber um acesso padrão, uma senha padrão, e você pode alterá-la. Todo esse guia para alteração de senha você vai encontrar no manualzinho que vai estar junto com esse vídeo, tá? Uma vez que você acessa o sistema, logo de cara ele já te entrega um dashboard completo de como está a distribuição dos nossos técnicos a nível Brasil. Então, de forma bem dinâmica, você já consegue acessar a nossa capilaridade e entender alguns clusters de trabalho, verificando a quantidade de profissionais disponíveis para aquela região específica, como, por exemplo, aqui uma região de Campo Grande, onde nós temos um cluster de trabalho com 76 profissionais. Tá bom? Quanto às funções do sistema, clicando em plano, você vai ter acesso ao seu contrato, o contrato que você fechou com a Eonerd. Lembrando que aqui você vai ter acesso a todos os seus contratos. Então, por exemplo, se você tiver um contrato conosco de créditos, você vai visualizar aqui o seu contrato de créditos. Mas se você tiver um contrato de créditos e um contrato de baseline rodando de forma paralela, você vai conseguir enxergar os dois contratos, tá? Entrando no contrato, você vai ter acesso a todo o seu histórico de consumo, né? Então, quando você faz a atribuição de chamados dentro do nosso sistema e esse chamado é executado, seja num contrato de crédito, de baseline ou qualquer outro, você vai conseguir acompanhar a movimentação do seu saldo de consumo por aqui, como se fosse um extrato bancário mesmo, né? Então, você consegue aqui verificar todas as entradas, todas as saídas, né? De chamados atendidos ou até mesmo chamados cancelados, verificar o seu saldo disponível, verificar qual é a categoria do contrato em si. Então, por exemplo, um pacote de créditos para tickets de microinformática e todos os dados complementares quanto ao seu consumo. Clicando em usuários, você vai ter acesso a todos os usuários cadastrados na plataforma para fazer a abertura e controle dos tickets, tá? Para cadastrar novos usuários é bem simples, né? A gente costuma fazer isso na fase de implantação, né, na nossa fase de onboard, mas se no decorrer, né, da nossa parceria você precisar adicionar ou até mesmo remover usuários, você vai clicar aqui e aqui você já vai conseguir fazer o cadastro dessa pessoa, né? Então, você vai colocar aqui o nome do usuário, o sobrenome dele, o e-mail, o telefone, vai registrar uma senha padrão, uma confirmação de senha e dizer se ele é administrador ou não, tá? O que difere? Quando um usuário é administrador, ele consegue tanto cadastrar novos usuários, cadastrar novos endereços e também fazer a aprovação de certas solicitações de consumo dentro de cada ticket, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Uma vez que você cadastra o usuário, basta clicar em salvar e ele já vai entrar na sua lista de usuários. Próximo tópico, endereços. Então, em endereços você consegue registrar todos os endereços das suas lojas, das suas unidades de negócio, para que elas estejam fácil para que quando você tenha que atribuir um chamado, você não tenha que ficar, né, redigitando o endereço toda vez. Então, é uma ferramenta muito útil quando você tem uma capilaridade grande, por exemplo, de unidades, e você nos passa uma lista, a gente faz essa implantação para vocês aqui, e aí você já tem todos os seus endereços cadastrados, e também, novamente, precisando cadastrar um endereço novo, basta clicar aqui, colocar os dados de endereço dessa localidade e salvar. Tá? E agora vem os dois passos fundamentais do sistema, que é abertura e acompanhamento de chamados. Começando pela abertura de chamados, clicando aqui em novo chamado, você já vai ter acesso ao template padrão para que você faça a atribuição de tickets. Primeiro ponto em que você vai escolher é o endereço do atendimento. Então, lembrando a nossa lista de lojas estando cadastrada aqui, você consegue, por exemplo, escolher aqui um endereço específico, né, e fazer uma atribuição para essa loja de um ticket. Em descrição, a gente pede que você descreva tudo que for necessário e pertinente ao chamado, né? Então, o que já foi feito no suporte remoto, qual deve ser a ação do técnico, quais ferramentas ele deve levar, quem ele deve procurar na loja, enfim.
Pessoal, aqui o quão mais específicos vocês forem e mais detalhistas, melhor vai ser para a nossa operação. Por quê? Todo chamado que cai na nossa operação, o pessoal faz um estudo em cima dele para poder passar essas informações para o profissional de uma forma mais estruturada. Então, quanto mais informações você me entregar, melhor eu vou conseguir mobilizar esse técnico quanto ao conhecimento do que ele tem que realizar na ponta e com maior chance de sucesso esse chamado vai ser entregue. Tá? Então, complementando aqui as informações, você vai registrar também o contato no local, que é quem o técnico vai procurar no ato do atendimento. Você já vai registrar o dia e a hora para quando você pretende receber esse atendimento. Esse ponto, a minha operação sempre vai estar em contato com você para validar possíveis reajustes ou até confirmações quanto à data prevista, tá? Identificação, você consegue vincular um número interno de vocês, então, se você tem um número de chamado que já foi gerado dentro da sua plataforma específica, você pode vincular aqui para que você consiga ter um rastreio um pouco mais fácil. Você consegue subir um arquivo aqui, então, seja um manual para o técnico se balizar, seja uma ordem de serviço que ele deva preencher, seja um checklist que ele tem que acompanhar, enfim, você consegue fazer um upload de um arquivo para que isso seja disseminado com esse profissional. E o mais importante, a seleção do contrato. Então, lembra que eu falei que vocês podem ter mais de um contrato cadastrado? Quando isso acontece, todos eles vão aparecer aqui para vocês. Você vai ter a opção de escolher para qual contrato você vai atribuir. É claro que esse ponto é sempre validado num double check com a minha operação para verificar se o contrato correto foi selecionado, mas você consegue ali por exemplo, ter uma diversificação, onde, por exemplo, em vários centros de custos, você consegue ter um contrato para cada um deles, tá? Esse é um exemplo da aplicabilidade que você consegue obter quando você consegue fazer o cadastramento de vários contratos diferentes, tá? E agora, o acompanhamento. Quando a gente entra em acompanhamento, realmente a gente está falando de tickets que você já fez a solicitação, que eles já estão na nossa operação e eles estão em andamento. E quando a gente fala sobre isso, uma coisa muito importante é o tracking desse chamado, né? Em que estágio ele está desde o momento que você realizou a abertura. Pegando um chamado como exemplo, quando você abre o chamado para um acompanhamento, desculpa, deixa eu voltar aqui só um passo atrás, aqui ainda nessa página, você já vai conseguir ter uma noção do status dele por aqui, tá? Então você já consegue, por exemplo, acompanhar aqui se o chamado está concluído, se ele foi cancelado, se ele está em andamento, enfim. E de onde é que vem essa informação? Quando você abre um chamado, basicamente, internamente, ele vai conter a descrição, que é o que eu já comentei, onde você vai ter que colocar uma descrição bem completa e bem detalhista para que a gente possa entregar ali o melhor do serviço para vocês. O sistema já identifica a categoria desse chamado, então, se, por exemplo, você solicitou uma formatação de máquina, ele vai entender que é microinformática. Se você solicitou a passagem de um cabeamento, ele já vai entender que é infraestrutura de redes e periféricos. O solicitante do chamado, o endereço do atendimento, o responsável no cliente, o tipo do atendimento e o status. De forma geral, é isso que o sistema entrega, é para você poder acompanhar todos os dados desse chamado de forma bem dinâmica. Aqui em cima você vai ter o guia de tracking, onde ele vai mostrar todas as etapas por onde o chamado passa. Então, quando você abre um chamado, automaticamente ele vai cair em novo chamado. Quando a nossa operação agenda, ele vai flagar o status de agendado. Se o profissional estiver a caminho, ele vai flagar a opção a caminho, depois em execução. E quando chega na fase de conclusão, no sistema nós temos duas fases: o concluído nerd e o concluído final, ou somente concluído, tá? O concluído nerd significa que o profissional sinalizou que ele já terminou aquele chamado, que ele já entregou a ordem de serviço e que ele já finalizou essa demanda. A minha operação, nesse momento, ela sempre vai pegar esse estágio e validar com o cliente final se realmente isso foi entregue e se realmente esse chamado pode ser dado como concluído. E uma vez que isso acontece, aí ele entra no seu estágio final. Ainda sobre essa fase, complementando a opção em histórico, você tem acesso a todas as alterações que foram feitas no decorrer do chamado, ou qualquer ajuste ou qualquer mudança que tenha sido realizada de dados do respectivo ticket. Então, por exemplo, aqui você consegue checar todas as interações, desde a nossa operação, desde as interações do técnico utilizando o aplicativo em campo, tá bom?
Quando o chamado é agendado também, pessoal, vocês percebem que aqui embaixo ele já traz para vocês os dados do técnico que vai atender essa solicitação. Então, isso é bastante interessante quando você tem que fazer a liberação de um profissional e, enfim, você já consegue ter dentro do sistema esse indicativo de quem vai te atender, tá? E principalmente a questão do faturamento. Então, por aqui você consegue já verificar qual o contrato que foi utilizado para esse atendimento, qual foi o valor do ticket debitado, inclusive o valor da hora adicional, se ocorreu algum excedente quanto ao seu ticket de consumo, tá bom? Sobre a nossa operação. Então, importante salientar para vocês que toda essa interface que você está utilizando aqui, ela é replicada num sistema interno da Eonerd, onde a minha operação, a nossa gestão de back-office está acompanhando cada um desses chamados, tá? Então, lembrando que a gente já conversou, a gente não atua, né, como um sistema de uberização puro. Então, não significa que você vai abrir um chamado e o meu sistema vai escolher um técnico e vai atribuir esse profissional para você. Não, existe toda uma camada de gerenciamento. Então, esse sistema ele te ajuda muito a você dinamizar um processo que às vezes pode ser manual, que é a abertura do chamado. No entanto, a minha operação ela sempre vai estar em contato com vocês para poder orientar, para poder ajudar e, enfim, entregar o melhor desse sistema para que você possa ter aí uma otimização do seu suporte interno. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida é só procurar a gente. Tchau, tchau.